Meus amigos, grande abraço. O nosso vídeo hoje, nós vamos fazê-lo por causa da comemoração do dia 4 de dezembro, na terça-feira, nós comemoramos, além do Advento, a memória de São João Damasceno. São João Damasceno viveu no século VIII, ou seja, ele morreu na segunda metade dos 745, 770, por aí. São João Damasceno, evidentemente, a igreja basicamente ainda estava instalada, mas presentemente no Império Romano do Oriente. E no Império Romano do Oriente, a capital era Constantinopla na época, hoje Istambul, e nós chamamos o Império Bizantino. Não era separada a igreja, não havia separação entre a igreja ortodoxa e a igreja romana. No entanto, os orientais sempre conservaram a sua liturgia, a sua arte, as suas expressões artísticas no contexto litúrgico, e por isso que eles mantêm até hoje as suas mesmas tradições, como nós também, de alguma forma, mantemos as mesmas tradições. Portanto, São João Damasceno era bizantino, do Império Romano do Oriente. Século VIII, houve o segundo concílio de Nicéia. Havia naquela época, e isso é muito importante, havia desde os tempos apostólicos o culto às imagens, mesmo que fossem nas catacumbas, e até hoje a gente pode ver, formas muito primitivas de uma arte cristã, eu diria quase rupestre, mas onde se distinguiam as figuras de Jesus, a ressurreição de Lázaro, Cristo bom pastor e assim por diante. Mas quando chega no século VIII, houve a primeira crise chamada iconoclasta. Os iconoclastas eram aqueles que achavam que as imagens produziam idolatria. E por isso eles eram chamados de iconoclastas. E eles chamavam os cristãos que tinham apreço pelas pinturas e pelas imagens de Jesus, de Maria e dos santos, dos apóstolos, chamavam de iconódulos. Significa idólatras na linguagem de hoje. Então houve uma grande crise. A origem desta crise iconoclasta do século VIII é econômica, porque havia artesãos espalhados por todos os lugares. E os artesãos mais simples das províncias não tinham aquela sensibilidade, aquela capacidade de fazer boas pinturas e boas imagens. Então, quando a igreja encomendava ícones, pinturas, imagens, fazia com os grandes, com aqueles que tinham uma formação mais adequada. Esses mais primitivos, digamos assim, ficaram nervosos com isso e quiseram, evidentemente, criar um clima cultural que não favorecesse a produção de uma arte cristã. E houve a crise iconoclasta, onde os iconoclastas saíram destruindo as imagens e rabiscavam as pinturas. Ainda também porque o judaísmo sempre teve dificuldades com as imagens e o Islã também. Aí São João Crisóstomo, um grande teólogo, um dos maiores teólogos da antiguidade, São João Crisóstomo, ele resolveu fazer uma palestra no segundo concílio de Nicéia favorável aos ícones e às imagens. E qual foi a tese dele? Naturalmente, ele poderia levantar as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e assim por diante. Ele poderia dizer também que na igreja, desde os tempos apostólicos, se faziam menção às imagens nas pinturas rupestres das catacumbas romanas.
Mas ele fez foi uma teologia interessantíssima. Ele falou do mistério da encarnação, um tema que nós vamos abordar de maneira mais profunda. São João Crisóstomo diz, no Antigo Testamento se justifica a proibição de imagens e pinturas religiosas. Por quê? Não havia encarnação. Deus, transcendente, ele nunca se manifestou. São João diz isso no seu Evangelho, Deus ninguém jamais viu. Mas a partir do mistério da encarnação, Cristo é Deus. Então se justifica a produção de imagens religiosas. A tese fundamental de São João Crisóstomo era exatamente esta. A gente pode traduzir para os dias de hoje. Hoje nós temos fotografia, vocês estão me vendo aqui pelo vídeo, né? Imaginemos que essa tecnologia fosse possível há 2000 anos atrás. A gente pudesse ter tirado fotografia de Jesus, pudesse ter gravado um vídeo, um filme, exatamente, filmando Jesus. O que vocês acham que nós faríamos hoje com essas fotos, com estes filmes, em que aparece Jesus realmente? Nós ficaríamos encantados. Nós prestaríamos um culto, como, por exemplo, aqui tem uma foto, né? Aqui tem uma foto. A foto de São João Crisóstomo, a imagem, o ícone, não tem a realidade, que estou eu e o meu sobrinho Tiago. Não é realidade, mas eu não tenho coragem de rasgar essa foto, porque é a minha foto e a foto do meu sobrinho. Eu me sinto mal se eu fizesse isso, né? Dá a impressão que eu estou desprezando. Então a gente olha essa foto, olha com carinho, olha com afeto, olha com amor. Mas não significa que sou eu que estou aqui, que é o meu sobrinho que está aqui. Se eu rasgasse, não vou rasgar, mas se eu rasgasse, ninguém ia sofrer por isso. É o que muita gente não entende e São João Crisóstomo fala. A imagem é uma janela para o céu. Ela não é o céu. Ali não está o santo, não está Cristo, não está a Virgem Maria. Ali está uma representação. Está uma imagem, que não é magia. Magia, se eu considerasse isso aqui vivo, isso é magia. Então é imagem, não magia. E para nós cristãos, São João Crisóstomo disse, se Cristo, se Deus se encarnou, então ele pode ser visto, pode ser fotografado, pode ser pintado, pode ser representado. E para nós é muito importante essa arte cristã, porque nos ajuda, né? Eu tenho várias, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho várias, eu tirei da mesa exatamente para não poluir. Mas olha que bonito esse tríptico aqui. Nós temos 2 anjos e o ícone da Santíssima Trindade que está lá na igreja também. Bom, já estão passando o tempo. Eu depois vou continuar com esse tema porque eu acho que é muito importante, porque é muito belo, é uma beleza, é uma arte, é a arte cristã. Não existe idolatria nenhuma. Só na cabeça de pessoas assim, ou muito simples, né, ou muito ignorantes, né, que acham que está adorando um objeto. Absolutamente, ninguém adora objeto, como ninguém adora a Bíblia também. É um papel, né? Nós queremos aquilo que representa. O texto, o que ele nos fala, e a imagem, o que ela nos fala. Aqui na igreja, depois nós vamos gravar um vídeo só com os vitrais, e as afrescos que nós temos aqui na igreja servem para a catequese. Olha, falei muito hoje, viu? Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Aí, ó, faça a sua inscrição, clique na campainha para você poder receber os vídeos e depois curta também para a gente saber que você nos viu e gostou do nosso vídeo. Até o próximo.